Qual idioma aprender depois do inglês? No Brasil, a maioria das pessoas escolhe aprender espanhol depois do inglês, o que é algo natural, já que a maioria dos países da América Latina falam espanhol. Mas como alguém que aprendeu espanhol depois do inglês, eu acho que seria melhor analisar as opções e os objetivos antes de escolher um idioma. O inglês é aquele idioma que não importa o seu objetivo, você vai precisar de inglês, porque ele é bom para estudos, trabalho, viagens, para qualquer coisa, o inglês é necessário. Já o espanhol depende, ele não vai ser útil para todos os objetivos. Quando eu escolhi aprender espanhol, eu tinha essa ideia que era parecido com o inglês, que eu poderia usar para várias coisas, e depois eu vi que não foi bem assim. O que eu notei é que o espanhol é um ótimo idioma para quem quer viajar pela América Latina, pela América do Sul. Eu visitei muitos países na América do Sul e o espanhol foi muito útil para me comunicar, já que a maioria das pessoas não falavam inglês e também não entendiam portunhol. Então foi muito útil para esse objetivo de viagem, porque tem muitos lugares bonitos para conhecer e o espanhol é um idioma muito útil para você se virar nessas viagens. Se o seu objetivo é viajar, o espanhol é uma ótima escolha. Mas se o seu objetivo é o lado de trabalho, o lado financeiro, talvez o espanhol não seja a melhor escolha. Porque geralmente nós pensamos, nossa, tem muitos países que falam espanhol, então é um bom idioma para aprender para qualquer objetivo. Mas a maioria dos países que falam espanhol estão ou igual ou pior que o Brasil financeiramente. E eu acho que ninguém quer se esforçar para aprender um idioma para ir morar fora e ganhar menos do que ganha no Brasil. E no Brasil, muitos trabalhos pedem espanhol, mas não valorizam. Então, uma coisa que eu percebi muito é que eles pedem espanhol nos trabalhos, mas não pagam mais por isso. E em muitos trabalhos também não é algo decisivo, porque no Brasil muitas empresas ainda têm essa mentalidade do espanhol não ser um fator decisivo por ser parecido com o português. Eles acham que qualquer um consegue enrolar e falar espanhol. Então, se você quer morar fora e já tem um país em mente, esse país não fala inglês, fala um outro idioma, escolha o idioma do país onde você quer morar. Mesmo que outras pessoas falem, mas esse idioma é inútil, você não vai usar para nada. Se você tem esse objetivo claro, já tem um país em mente, aprenda o idioma do lugar. Não importa se esse idioma só é falado nesse país, se é o país que você escolheu, é a melhor opção. Agora, se você quer morar na Europa, por exemplo, mas ainda não tem um país em mente, os idiomas mais úteis depois do inglês seriam francês e alemão. Alemão é o idioma mais falado na Europa, porque tem a Alemanha, a Áustria e grande parte da Suíça que fala alemão, fora outras pequenas partes de outros países que falam alemão. E todos são países que estão muito bem economicamente. Então seria um idioma que seria recompensador financeiramente para aprender. E o segundo idioma mais falado na Europa é o francês, que é falado na França, mas também em partes da Bélgica, Suíça, Luxemburgo, que também são todos países bem financeiramente. Além disso, eu já morei no Reino Unido e em Portugal e eu percebi que depois do inglês, o francês é o idioma que é mais ensinado nas escolas e também que é mais pedido em ofertas de trabalho. No Brasil, eu já dei aulas de inglês, francês e espanhol, mas depois que eu me mudei para a Europa, o espanhol ficou de lado, porque a maioria das escolas ensina francês depois do inglês. Em Portugal, eu sei que existem escolas que você pode escolher o idioma depois do inglês, qual seria o terceiro idioma, mas em todas as escolas que eu trabalhei era o francês. E eu acho que eu nunca conheci um português que não tivesse um parente, um conhecido que mora na França, na Suíça, na Bélgica, que são países que estão economicamente melhores do que Portugal, então muitas pessoas aprendem francês para ir morar nesses países. Nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com preparação de entrevistas de emprego com alunos de todos os países da Europa. E aí eu percebi como o francês é mais relevante que o espanhol, porque ninguém vem me procurar para o espanhol e sempre vem gente para o francês. Depois do inglês, o francês seria o mais procurado. Mesmo tendo a Espanha que fala espanhol na Europa, por causa da economia ele acaba não sendo tão relevante quanto outros países que se ganha mais. Então, tanto na Europa quanto na América do Sul, o espanhol foi mais útil na questão de viagens do que de trabalho. E como professora, eu acho que eu tenho uma visão assim, de várias profissões do mercado de trabalho, porque eu tenho alunos de várias áreas que me procuram. Eu vejo como o francês tem uma demanda muito alta aqui. Até para alunos em Portugal, tem muitos alunos de Portugal, que é um país que fala português, mas durante o trabalho eles só falam francês porque trabalham para empresas francesas em Portugal. Em outros países isso também acontece. Sobre o alemão, é claro que eu não posso falar sobre a demanda, porque eu não trabalho com alemão, eu ainda estou aprendendo, mas tem alunos que trabalham para empresas alemãs e eu pergunto como é que é a questão do idioma, se eles perguntam, se eles pedem para o trabalho, e a maioria disse que para empresas alemãs ou que tem clientes da Alemanha, geralmente eles falam em inglês e o idioma não é tão exigido. Já com empresas francesas eu vejo que isso é diferente, geralmente eles exigem que os funcionários falem francês e o inglês não é tão bem visto. E indo um pouquinho além da Europa, o francês também é o único idioma, além do inglês, que é falado em todos os continentes. Claro que em muitos desses lugares é só alguma ilha ou um lugar pequeno que fala, mas ele é falado em todos os continentes, então é o idioma mais espalhado no globo. E ele é muito falado na África também, no norte da África, muitos países falam francês.
E também é um idioma muito procurado para quem quer emigrar para o Canadá, porque conta pontos, porque tem a região do Quebec que fala francês, então conta pontos para imigração conseguir falar francês e inglês. Mas claro que tudo depende da área. Eu tenho alunos da área de engenharia que dizem que o alemão é muito mais importante para eles porque tem mais artigos, então eles teriam mais acesso à informação sobre a profissão deles. Então você precisa pesquisar o que é mais procurado para sua área. Para o francês, eu atendo muitos alunos que fazem preparação de entrevistas para TI, para a área de gastronomia, muitos dentistas, pessoas da área da saúde em geral e do comércio exterior. Por isso que é importante analisar bem os objetivos antes de escolher um outro idioma. Se for para viajar, o espanhol é uma ótima opção e seria muito mais útil do que o alemão, por exemplo. Mas se você quer trabalhar em um país que paga mais, talvez o alemão seja mais interessante. Você gosta muito de uma cultura e sonha em morar em outro lugar, por exemplo, o Japão. Então, para você, o japonês seria mais importante aprender do que esses outros idiomas. Se você quer morar fora e trabalhar num país que fala inglês ou trabalhar em uma empresa internacional, eu tenho um curso de preparação de entrevistas, preparação de currículo e com passo a passo do que você precisa fazer para morar fora. Eu vou deixar o link aqui embaixo, lá eu ensino tudo que eu ensinei para os meus alunos que estão agora morando fora e trabalhando para empresas internacionais. Se inscreva no canal para aprender idiomas sozinho. See you on Tuesday!